gente, eu tô aqui na minha terapia, no meu consultório de terapia, onde eu faço as minhas terapias, né, que é na minha cozinha. Então eu tô aqui no meu momento de terapia, tô fazendo biscoitinhos e eu gostaria de compartilhar uma coisa com vocês. Nós estamos tendo um tempo onde as pessoas elas estão doentes emocionalmente falando, né? Nós estamos vivendo o maior período em que as pessoas têm doenças mentais, depressão, ansiedade têm tomado conta dos lares. Hoje em dia é muito difícil a gente falar com alguém e a pessoa não dizer que está sofrendo de ansiedade, de depressão, que está com burnout ou qualquer coisa do gênero, né? E eu gostaria de falar com você que de repente está vivendo um momento na sua vida onde você está como nós costumamos dizer, num beco sem saída, onde você não sabe mais o que fazer, não sabe mais para onde ir, tem um peso muito grande na sua vida, onde você não consegue se livrar dele e nem resolver, porque parece que você está no fundo do poço mesmo. E onde não há mais saída, onde para todos os lados que você vê, que você olha, você só enxerga o problema. E eu queria te dizer, como uma pessoa que já esteve nesse fundo do poço e que há esperança. Se hoje a sua vontade é de repente fazer uma coisa que você sabe que não é certo, que você tem vontade, mas que o medo também não te deixa fazer, ou talvez um temor ou alguma coisa do tipo não te deixa fazer isso que passa pela sua cabeça. Às vezes você está fazendo até um plano, escrevendo cartas para algumas pessoas, você está convicto que essa é a única saída. Eu tive um quadro muito considerável, muito forte de depressão, e que eu cheguei nesse ponto que talvez você esteja agora. E eu tenho uma coisa para te dizer: há um caminho a seguir, há uma esperança. E hoje eu falo com você com um sorriso no rosto, mas durante muitos anos da minha vida era só dor e sofrimento, e eu não conseguia enxergar onde que eu ia encontrar solução para sair desse fundo do poço, desse lugar onde eu só tinha essa saída. Você sabe qual saída eu tô falando, né? E eu falava, não, a única saída é essa, então eu vou fazer assim, vou fazer assado. E um dia, eu usei o caminho com uma pessoa e essa pessoa me mostrou o caminho de volta. Eu nem sei se essa era a intenção dessa pessoa, mas ela me falou uma coisa que fez muito sentido para mim naquele momento. E eu falei bem assim, é isso, eu vou fazer isso. E eu fiz aquele caminho de volta, eu olhei para mim, eu não sabia como fazer, eu olhei as minhas feridas, eu olhei onde que elas estavam, o quanto doía, eu analisei de fato aquilo que eu estava passando. E que sim, poderia ter sim uma saída. E isso encheu meu coração de esperança. E é uma coisa que a gente não pode perder, é a esperança. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu costumo dizer sempre, é que às vezes nós estamos tão metidos no problema que nós não conseguimos ver a solução dele. E esse é o pior lugar que a gente pode estar. Então, não hesite em pedir ajuda, sabe? Porque às vezes as pessoas que estão fora conseguem ver o problema. E às vezes você pode estar falando, eu não tenho ninguém para pedir ajuda, a minha família não me apoia. Pelo contrário, é a minha família que me fez estar nesse lugar. Então eu quero me colocar nesse lugar agora. Se você não está conseguindo ver uma saída de onde você está, deixa uma pessoa de fora olhar e te dizer, olha, o caminho mais possível para você sair daí é por aqui, dá esse passo,
E porque nós éramos saudáveis, nós nascemos saudáveis. E uma coisa também que eu gosto muito de dizer que é toda mente capaz de se adoecer também é capaz de se curar. Nós adoecemos de pouco a pouco. Depois eu posso explicar um pouco sobre depressão, mas eu não quero que esse vídeo fique muito comprido, né? E eu queria estender a mão e falar, se você precisa de ajuda, se você precisa ver a vida com os meus olhos, não hesite, pede, eu vou te ajudar, tá bem? Do mesmo jeito que uma pessoa um dia me ajudou a ter uma clareza que eu não tinha da vida, a ter uma clareza que nós podemos mais. E uma coisa muito interessante é que no fundo do poço, esse termo é muito engraçado, né? No fundo do poço tem uma mola. E lá dentro, quando a gente acha que já não tem mais força para lutar e que não tem mais saída, cara, tem saída. Tem saída e você pode viver uma vida completamente diferente do que tudo que você já viveu. Você pode construir a sua própria história completamente diferente. E a esperança, não deixe a esperança morrer. Se tem ali um fiozinho de esperança, um capinzinho que seja de esperança ali no fundo do poço junto com você, agarra esse capinzinho e sai daí. Sai desse fundo do poço. Vai dar pra sair. Eu saí do fundo do poço. Eu tinha esses pensamentos horríveis a respeito de mim mesma. Ninguém nunca falou pra mim quem eu era de verdade. Ninguém nunca falou pra mim qual que era a verdadeira missão de vida das pessoas. E a nossa missão de vida aqui é ser saudável. É ter uma mente saudável. Essa é a missão de vida que cada pessoa tem no coletivo, né? E depois tem a missão individual de cada um. Sim, tem. Mas a primeira missão é ter uma vida, é uma mente saudável. Nós não somos seres degenerativos, nós somos seres regenerativos. Já existem alguns estudos que estudam animais que são regenerativos. Mas, gente, nós somos humanos. Nós somos regenerativos e nós podemos escrever uma nova história. Com alegrias, com sorrisos, com amor, com aceitação, com menos julgamento. Claro, vai precisar de um processo. Mas vai valer a pena. E o processo vale a pena. Porque o processo que a gente vive é que faz a vida valer a pena de fato, sabe? E saber que... E hoje em dia, assim, antigamente era só quem tava ali à nossa volta, nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos. Na maioria das vezes que são as pessoas que nos fazem mal, que fazem a gente entrar nesse lugar. Às vezes uma pessoa que tocou em você de uma forma que não deveria, você sendo só uma criança inocente. Às vezes te apresentou uma coisa que você não merecia ser apresentado naquele momento, naquele contexto. Às vezes você foi escorraçado por uma pessoa que deveria te amar, um pai, uma mãe. Mas acredite, tem como você conviver longe dessa dor. Tem como você... Não tem como apagar. Não, isso não. Não tem como apagar o seu passado. Mas dá para escrever um futuro brilhante a partir do seu passado. Como? Tomando uma decisão hoje. Dizendo sim para você hoje. Às vezes você nem sabe dizer sim para você mesmo, porque você foi anulado por todas as pessoas à sua volta o tempo inteiro. Não, cala a boca, menina, você não vai dar pra nada. Olha só, você faz tudo errado. Cala a boca, eu não quero ouvir o que você tem pra falar. Engole esse choro. Quantas vezes, quantas pessoas cresceram desse jeito? Sem importância, sem valor, sem lugar, sem afeto, sem abraço, sem toque, sem aconchego. E é muito difícil depois a gente aprender essas coisas sozinhos. Mas tem como. Tem como. Eu venci a depressão e eu quero te convidar. Vence também. Seja uma estatística. Seja uma estatística de uma pessoa que tinha depressão e que hoje não tem. Seja uma pessoa que se curou da depressão e hoje também ajuda outras pessoas a se curarem. Seja uma estatística boa. Não seja uma estatística que fica escondida. Sabe? Nós somos seres extraordinários. Nós
temos um corpo regenerativo, lembre-se disso. E você não vai se regenerar para ser como você era. Você vai se regenerar para ser muito melhor, para ser uma pessoa muito melhor, muito mais alegre, muito mais feliz. Hoje eu falo com essa alegria nos olhos, mas muito tempo a minha vida foi só de tristeza, choro e dor. E quem é ferido sempre fere, mas quem é curado também ajuda a curar os outros. E eu feri muita gente no meu processo, até chegar no fundo do poço. Mas eu vou te falar uma coisa, eu também tenho ajudado. Eu tenho curado muitas pessoas desde o processo de sair do fundo do poço até hoje. E eu te convido, você também, ser uma pessoa com uma vida completamente diferente, que você fala, caraca, eu olho pra trás, tem coisas que eu não consigo nem lembrar como é que foi, porque foi rápido, porque foi extraordinário, porque foi inacreditável. Essa é a palavra que eu usei muito na minha vida, inacreditável, porque eu não acreditava. Eu não acreditava, eu tava lá no fundo do poço, rapando as paredes, a lama, e eu tava bem afundada. Mas eu tenho uma notícia pra dar pra você. O fundo do poço tem mola. Tem uma mola. E junta só um pouquinho de força que você tem e sai daí. Tá bom? Pega aqui na minha mão, nós vamos juntos. Tá bom? Tô aqui. Pra ser o olhar de fora. Pra ver a saída onde você não vê. Não se entregue. Não se entregue. Tem uma vida pra ser vivida. Às vezes você nem sabe o que é isso. Mas tem uma vida pra ser vivida. Sem dor, sem tapas. Sem morte. Sem abandono. Sem sofrimento. Sem... Como é que vai ser meu dia hoje? Pra que eu acordei? Sem isso, vai ter uma vida tipo, uau! Eu acordei pra mais um dia, não menos um, mais um dia. E você regozijar com esse dia maravilhoso. Não que você vai viver na circunstância do mundo e das pessoas à sua volta, mas um dia que você vai construir com aquilo que você tem de melhor, a sua presença. Você é importante nesse mundo. E as suas dores vão compor o seu passado. Porque o seu presente e o seu futuro vai ser de alegria. De alegria. E as dores vai ser só histórico. Para você consultar e quando você quiser contar para alguém. Para poder ajudar alguém. Assim como eu tô gravando esse vídeo. Para poder dizer para você que no fundo do poço tem uma mola. E eu espero que você saia daí o mais rápido possível. Que você venha para esse lado de cá, onde a vida, você constrói a sua própria vida, a sua própria história, com a sua caneta, com o seu lápis, no seu papel em branco. Hoje é dia de uma folha em branco para você. Hoje é dia de você vencer a depressão, a ansiedade, de você respirar normalmente, de você conseguir ver a vida normalmente, não como uma pessoa pessimista que não sabe do dia de amanhã. Existe como você saber como vai ser o dia de amanhã. Igualzinho de hoje. Toma uma decisão hoje. Decida viver. Decida viver por você. Bom, esse é o meu recado. Isso aqui queimou no meu coração. Eu senti o desejo de gravar esse vídeo. Eu não sou dos vídeos, mas eu senti o desejo de gravar esse vídeo e soltar ele pra te encorajar a viver, a escolher a vida. Às vezes na vida você não escolheu nada. Tá na hora de você começar escolhendo. Escolhendo muito bem. Escolhendo a vida. E uma vida legal. Que você vai construindo. De degrau em degrau. De dia após dia. Um beijo. E até breve. Depois, se você quiser, eu te mostro como ficou os biscoitinhos. Beijo!